Sabe aquela vontade de abrir um aparelho caro só para ver como funciona por dentro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada de um hobbyista. É uma história sobre aquela paixão pura de aprender, que começa com uma baita curiosidade e, claro, como a gente vai ver, alguns, digamos, acidentes de percurso. E olha, a história já começa com uma confissão daquelas. Que baita confissão, né? Essa frase aqui resume assim perfeitamente o espírito do hobbyista de verdade. Aquela vontade de entender tão, mas tão forte que, bom, às vezes as coisas quebram. É o preço que se paga, né? Mas talvez seja também a glória de aprender botando a mão na massa. Ok, mas toda jornada tem um começo, né? Uma faísca. De onde será que veio essa vontade toda de sair desmontando as coisas? Vamos voltar lá para o início para descobrir a origem dessa paixão. Então a sementinha da curiosidade foi plantada num lugar bem real, bem palpável, a oficina de eletrônica do pai de um amigo. Imagina a cena, ver aquelas TVs, aqueles rádios abertos sendo consertados. Aquilo ali despertou aquela pergunta que a gente sabe qual é. Tá, mas como é que isso funciona por dentro? E essa curiosidade toda, claro, levou para onde? Para a experimentação. Começou com umas coisinhas mais simples, tipo construir um testador de continuidade. Mas não demorou muito para evoluir para a parte, digamos, mais destrutiva da coisa. Rádios foram abertos e, como a gente já viu, várias TVs da família viraram sucata. Era aquele aprendizado bruto, sabe? Direto na fonte, sem filtro. Só que, né, curiosidade sem um objetivo claro pode acabar se perdendo. O que realmente deu um foco para essa jornada foi um problema. Um problema bem frustrante do dia a dia. Um desafio que transformou o que era um passatempo numa verdadeira obsessão. O cenário é esse, uma cidadezinha no interior, lá por meados dos anos 90. E a motivação, adivinha? A recepção péssima da TV do canal da Rede Manchete. Pensa só, o simples desejo de assistir a um desenho animado acabou virando o gatilho para um mergulho de cabeça no mundo das telecomunicações. O X da questão, o problema técnico mesmo, era o sistema de transmissão da cidade, que era VHF. Para quem não lembra, essa tecnologia era bem comum na época em cidades menores. O problema é que ela limitava os canais e dava um monte de falha de sinal. Essa barreira técnica foi o que provocou toda uma investigação sobre antenas, transmissão e tudo mais que tivesse a ver com isso. E aqui vem a primeira grande sacada da história. O problema nem sempre está na peça mais óbvia, tipo a antena. Para resolver de verdade, era preciso entender o sistema como um todo. Foi uma mudança de chave na cabeça, sabe? Sair de só tentar consertar um sintoma para finalmente entender a causa real do problema. Então, depois de anos só fuçando, como se diz, chegou a hora de levar o negócio mais a sério. Aquela experimentação meio na raça deu lugar a um aprendizado mais organizado, mais estruturado. Vamos ver como é que foi essa virada. O que impressiona aqui é a dedicação. Olha só essa linha do tempo. A jornada começa em 2010, com o básico de telecom e redes. Aí, em 2011, já pula para eletrônica aplicada e sistemas sem fio. Em 2012, o negócio fica mais sério, com comunicação de dados avançada, coisas como PCM, PDH, SDH, que são basicamente jeitos de mandar um monte de informação digital de uma vez. E tudo isso leva a 2013 com um foco total em antenas e radiofrequência. Foi uma construção de base teórica, sabe? Tijolinho por tijolinho. E o investimento de tempo foi pesado, hein? O curso mais longo teve 240 horas. Imagina só! Mas o mais interessante é que mesmo depois disso tudo, a principal lição não foi se sentir um especialista. Foi justamente o contrário. Foi uma lição de humildade. Aquela consciência de que, meu Deus, sempre tem muito, mas muito mais para aprender. E todo esse estudo não resultou só em novas habilidades técnicas, não. Levou a algo bem mais profundo, uma verdadeira filosofia sobre o que significa aprender e ter conhecimento numa área que é, vamos combinar, gigantesca. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. É aquela ideia de que o conhecimento de verdade não traz arrogância, sabe? Pelo contrário, traz a noção do tamanho do universo que ainda falta explorar. Aprender de verdade abre a porta para mais perguntas, e não só para respostas prontas. E aqui tem uma diferença que é crucial. Pensa bem, o profissional geralmente busca o resultado certo, eficiente. O projeto tem que funcionar e ponto. Já o hobbyista busca o processo, a descoberta. Para ele, o sucesso não é só o aparelho ligar, é entender a fundo por que funciona, como ele pode dar problema e quais são os limites reais daquilo ali. E essa jornada toda foi guiada por alguns princípios bem claros. Primeiro, manter a humildade e estar sempre aberto a aprender.
Segundo, juntar a teoria com a mão na massa, sempre. Terceiro, aceitar que simplesmente não dá para saber tudo, a área é muito vasta. E por último, a importância de achar uma área de paixão, que aqui no caso foi radiofrequência, para poder mergulhar de cabeça. Agora a gente chega na lição final e olha, talvez seja a mais poderosa de todas. É sobre o valor único que se tira quando a gente explora de propósito projetos que já nascem imperfeitos. E o exemplo perfeito para isso é a decisão consciente de construir um transmissor de FM didaticamente incorreto. Ou seja, um projeto que já no papel tinha falhas de conceito, coisas que um profissional olharia e diria, não, isso aqui não se faz. Mas por que fazer uma coisa dessas, alguém pode perguntar? Bom, a motivação tá toda aqui. A ideia não era criar um aparelho perfeito para usar no dia a dia. A ideia era ganhar uma compreensão muito mais profunda justamente por causa da luta, de ter que resolver problemas que um projeto certinho nunca te apresentaria. Esse método é quase uma arte, né? Primeiro passo: escolher um projeto fora da caixinha, talvez um que até os especialistas criticariam. Passo 2: construir o tal projeto, abraçando as falhas dele. É ali na prática que se descobre as limitações de verdade. E o resultado? Ideias, sacadas, que o manual perfeitinho simplesmente não tem como ensinar. E o ponto-chave é exatamente esse. O aprendizado que mais vale a pena acontece quando as coisas não saem como planejado. A briga para fazer um projeto imperfeito funcionar ensina infinitamente mais do que só seguir o passo a passo de um kit perfeito que já vem pronto. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se um plano perfeito ensina a seguir um procedimento, o que um plano imperfeito ensina sobre criatividade, sobre resiliência? Fica aí a reflexão. Talvez a verdadeira inovação não venha de seguir o manual à risca, mas sim de entender exatamente por que e quando é preciso desafiar esse manual.